Boa noite. Vamos lá. Nossa conversa com irmãos, hoje com leitura, com comentários, se assim for possível. Que tudo seja feito para a glória do Senhor, nossa edificação. Agora fica com os irmãos e tem algo em mente aí. Olá, irmãos. Boa noite. Então, como a gente já tinha combinado ontem, né? Se algum irmão tiver algo para trazer também, né? Alguma coisa, a gente vai dar uma lida, né? Em um pequeno livreto, falar sobre os 10 aspectos de oração, da oração, né? Esse livreto, ele foi escrito por Jim Hilde. Eu vou compartilhar aqui para os irmãos e vou ler. Qualquer coisa, irmão, podem me interromper, certo? Os irmãos conseguem ver daí? O que é que amplie mais? Aumenta mais um pouquinho, se der. Um pouquinho, peraí. Sim, vai. Tá bom assim? Então vamos lá. Tema oração. A oração é um componente importante do cristianismo prático e fundamental para uma caminhada de comunhão com Deus. Nas Escrituras, a oração é a maneira simples como a alma pode se dirigir a Deus. A oração e a leitura da Bíblia costumam estar associadas nas Escrituras, talvez porque sejam os dois lados da comunhão com Deus. Deus fala conosco por meio de sua palavra e nós falamos com ele por meio da oração. A oração pode ser audível ou inaudível. Você pode orar de qualquer lugar, a qualquer hora. Não há necessidade de orar por meio de um mediador oficial, ou classe de sacerdotes, etc. Porque todos os crentes são sacerdotes. E a gente vê lá em 1 Pedro 2, versos 5 e o versos 9. Existe apenas um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2, verso 5. A oração cristã é geralmente dirigida a Deus Pai e orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3, 17. Dito isso, também há instruções para orar diretamente ao Senhor Jesus. Mateus 9, 38. E lemos sobre Paulo orando ao Senhor 3 vezes. 2 Coríntios 12, versos 8. Quando oramos, chegamos diante do próprio trono de Deus
E Cristo está lá como nosso grande sumo sacerdote. Ele também está intercedendo por nós, aumenta nossas orações e as coloca diante do trono de Deus. 10 aspectos da oração. Existem muitos tipos de oração, mencionadas nas Escrituras. Precisamos entender as diferenças entre esses vários aspectos. Alguns tipos são elogios, o que significa que são orações responsivas, impulsionadas pelo transbordamento do coração. Outros são motivados mais por nossas necessidades ou pelas necessidades de outros. Primeiro aspecto: arrependimento. Lucas 18, versos 13, 2 Coríntios 7, versos 9. O arrependimento é uma mudança de pensamento, literalmente repensar. O arrependimento em si não é oração, mas geralmente é expresso em oração. No entanto, alguém pode orar as palavras e não significar realmente o que a pessoa orou. Precisamos de arrependimento inicialmente para a salvação, e então continuamente fazemos acaso se afastemos do Senhor. Não sei se os irmãos acham por bem, pelo menos pegar um versículo citado, né, só para conferir, de cada aspecto que ele vai citar aqui. Então eu vou dando continuidade, né? Próximo aspecto, adoração. Salmos 45, versos 11, Apocalipse 19, 10. Adoração é diferente de louvor e ação de graças, porque tem a ver com a grandeza da pessoa que adoramos. Adoramos uma pessoa pelo que ela é. Nas Escrituras, só temos licença para adorar a divindade. Outra característica é que a adoração nem sempre é expressa de forma audível. Louvor. Salmos 54, verso 6 e Hebreus 13, versos 15. O louvor difere da adoração porque tem a ver com uma obra realizada. Louvamos uma pessoa pelo que ela fez. É normal elogiar os outros, ao passo que não é certo adorar os outros. O louvor é mencionado como um sacrifício em Hebreus 13. Isso nos custa alguma coisa. Mas o louvor também é chamado de fruto nessa mesma passagem. Por que fruto? Porque se temos algum elogio a oferecer, é apenas o resultado de Deus plantá-lo ali. Ainda assim, na graça, Deus considera isso um sacrifício de louvor. O louvor é expresso em palavras. Ou seja, você não pode elogiar alguém sem comunicá-lo. Mas o louvor precisa vir do coração.
Ação de graças, Salmos 116, versos 17. A ação de graças difere do elogio por ser mais pessoal. Agradecemos a uma pessoa pelo que ela fez por nós. Enquanto normalmente louvamos ao Senhor pelo que ele fez para a glória de Deus Pai, a ação de graças é mais pessoal, mas não tão alto quanto um louvor. Amizade e comunhão. 1 Timóteo 4, verso 5 e 1 João 1, versos 3. Acho que eu vou pegar pelo menos um versículo de cada só para ficar situado com a palavra. 4, versos 5. Fala de amizade e comunhão. Porque é santificada pela palavra de Deus e pelo falar livremente a Ele. Comunhão significa simplesmente pensamentos em comum. Outro aspecto da oração é simplesmente o fluxo livre de pensamentos entre nós e Deus. Recebemos os pensamentos de Deus em Sua palavra e os compartilhamos em oração. Temos o privilégio de nos dirigir a Deus livremente. Temos acesso direto à sala do trono do universo. Neemias é um bom exemplo. Ele tinha uma linha aberta de comunicação com o Senhor e, portanto, podia levantar os olhos brevemente em oração, em um momento de grande necessidade. Neemias 2, versos 4. Confissão. Romanos 10, versos 9 a 10. E se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Daniel 9, 20. Também. A confissão é a admissão do pecado ou da culpa. Precisamos confessar nossos pecados ao Senhor, inicialmente para salvação e continuamente para restaurar a comunhão quando falhamos. Também é importante confessar nossas faltas uns aos outros. Tiago 5,16. Embora isso não seja oração, a confissão pode ser de pecado pessoal ou coletivo. 3 grandes capítulos de confissão são Esdras 9, Neemias 9 e Daniel 9. Gemidos. A gente até viu isso aqui na outra live, não foi? Romanos 8, 26. Vou colocar aqui para relembrar.
Romanos 8, 26. E da mesma forma também o Espírito nos socorre em nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos é um tipo de oração que usamos quando nossos pensamentos não podem ser colocados em linguagem humana. Pedidos ou petições. Filipenses 4, 6. Esse aqui a gente viu na live passada, né? Tá fresquinho na memória. Pedidos são o que tradicionalmente queremos dizer quando nos referimos à oração. Simplificando, os pedidos são quando pedimos algo a Deus. Um pedido é uma expressão de dependência e confiança. Deus deseja que nos voltemos a Ele para atender às nossas necessidades. Frequentemente, os pedidos mudam tanto a nós mesmos quanto mudam nossas circunstâncias. Claro, Deus deseja mais de nós do que apenas pedidos de oração, mas ainda assim, eles são muito importantes. A oração funciona. A oração fervorosa e eficaz de um homem justo possui muito valor. Tiago 5,16. Súplicas. Efésios 6,18. As súplicas são semelhantes aos pedidos, mas são mais intensas. Suplicar ao Senhor é implorar a Ele por alguma coisa. Queremos ser cuidadosos de não implorar ao Senhor por algo que não é a sua vontade. E intercessões. 1 Timóteo 2, versos 1. 1 Timóteo 2, versos 1. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Interceder é vir diante de Deus em nome de outro e envolve uma certa abertura de comunicação com Deus, como visto com Moisés, quando ele intercedeu pelos filhos de Israel. Fazemos isso por nossos irmãos e também somos instruídos a interceder por reis e todos os que têm autoridade. Só até aqui o texto. Eu acho que é importante a gente se alientar. A gente leu aí
esses aspectos da oração, muito bom, mas para que a gente não fique pensando assim, em que aspecto de oração, acredito eu, nós devemos orar ou estar orando naquele momento. Eu acho que isso é algo que vai fluir naturalmente do coração de uma pessoa que esteja andando em comunhão com o Senhor, esteja andando em espírito, segundo a circunstância que essa pessoa estiver passando, ou os irmãos estiver passando, fluirá naturalmente do coração desse crente o aspecto para orar pela causa, ação de graça, intercessão, os outros aspectos que foram mencionados aí, para que os irmãos não fiquem preocupados, né? A gente leu 10 aspectos. Na hora de orar, fica, meu Deus, que aspecto que eu tenho que estar orando agora? E de que, né, a gente está discorrendo, né, sobre a oração e a gente está falando, batendo muito na tecla da inteligência, do entendimento para orar. Mas esses aspectos são algo que fluirão naturalmente no coração do crente. Vai vir, né? A palavra diz para a gente estar orando sem cessar, né? Orar sem cessar, orar todo o tempo, se eu não me engano, se eu não estiver enganado. E nesse orar sem cessar, pode vir, de repente, onde a gente tiver uma vontade, um desejo colocado pelo Senhor de a gente estar orando por algo. Eu experimentei hoje mesmo, né, revelando para os irmãos, trabalhando e me veio o desejo de orar pelos irmãos que estão passando por dificuldade na África. Um dos irmãos, se eu não me engano, acho que foi Tiago, compartilhou a situação da Assembleia na África e trabalhando veio na minha mente, no meu coração, um desejo e ali mesmo orei. E a oração entrou dentro de um desses aspectos aí naturalmente. Só para a gente não ficar com aquela coisa na cabeça. Não, né? A gente vai estar fazendo as coisas com entendimento, com inteligência, e esses aspectos ele vai estar fluindo de maneira natural.
Se o irmão quiser colocar lá em Mateus 6, para trazer esse pensamento sobre a oração do Pai Nosso. Porque vendo o vídeo do Mário, né, sobre esse assunto, fica mais fácil, vamos dizer assim, o entendimento da gente. E ele mostra que realmente é uma oração judaica, né? Porque o que é falado ali, a gente vê que é bem contraditório com não, não quiser ler aí o Pai Nosso todo, eu comento aqui. Mateus 6:9. Portanto, orai vós, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas salva-nos do mal. Então, irmãos, o que eu estava observando é que essa questão da oração, né, ser judaica, o irmão está explicando e ficou bem fácil o entendimento, né? Porque aí pede para vir o reino, né? Porém, lá em Lucas 17, nessa oração aí, o Senhor ensina eles e aí fala, venha a nós o teu reino, né? Então a gente vai lá em Lucas 17, se não quiser colocar lá. Lucas 17, versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus, quando virá o reino de Deus? Respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está no meio de vós. Então a gente vê que o próprio Senhor ensinou essa oração, né, para eles ali, mas o reino de Deus quando o Senhor Jesus estava aqui, ou seja, o reino de Deus estava aqui, né? Tem essa questão que eu estava vendo os irmãos falando, então, e eles estavam pedindo, né, às vezes por, por não reconhecer, né, que o rei estava entre eles. E o Senhor permitiu eles orar daquela forma. Então, a outra questão é que pede para perdoar os pecados, né? Perdoa os nossos pecados. E hoje nós sabemos que já todo o pecado nosso já foi perdoado, né? Então, mostra mais uma vez que não é uma oração, vamos dizer assim, cristã, mas sim uma oração judaica, porque esses dois fatores, nós sabemos que, pela palavra, nós sabemos que já aconteceu, né? O reino de Deus já veio, os irmãos até falam que o reino de Deus é a grande casa, né? E dos céus. E essa questão do perdão, ou seja, eu estava até vendo um vídeo do Mário, a gente não vai ver nenhum dos apóstolos, algum pedindo perdão aqui nas cartas, porque o cristão ele sabe que já foi perdoado. Então, é esse aspecto. E aí, achei interessante o irmão explicando, ficou bem fácil o entendimento, e aí
Ele até explicou, o irmão Mário também, lá sobre Timóteo 2, no versículo 8, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Essa é uma explicação que para mim também fez bastante sentido. Eu queria dividir com os irmãos também esse pensamento que o irmão Mário trouxe. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos piedosas, ou mãos santas, né, em outra versão, sem ira nem discussão. Então, o irmão trouxe um exemplo, né, que para mim fez todo sentido, que eu creio que realmente é dessa forma, que esse mãos santas, levantar as mãos, não significa a pessoa levantar, igual muitos cristãos oram hoje, né, levantando as mãos para o céu, mas é no sentido de ter as mãos limpas, né? Ele trouxe esse exemplo. E aí, quando ele estava falando, eu até lembrei de um ditado que tem popular que eu creio que fez todo sentido, porque quando alguém cometeu algum crime, alguma coisa de errado, a pessoa tem um ditado de falar que aquela pessoa está com as mãos sujas de sangue, né? Porque cometeu alguma atrocidade. Então, ligando a esse pensamento do irmão, eu até achei interessante, porque realmente, quando alguém vai se achegar a Deus, tem que estar, vamos dizer assim, com as mãos limpas, né? Eu creio que é nesse sentido. O irmão Mário explica. Tem um vídeo do irmão, se o irmão quiser depois ver que ele sabe explicar melhor, explica bem melhor. E eu até lembrei de uma passagem que estava procurando aqui de Davi, quando Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Aí eu fiquei na dúvida, se os irmãos puderem me ajudar, aí se eu estava com isso em mente, que Deus não permitiu que Davi construísse o templo, porque ele estava com as mãos sujas de sangue, né? Porque Davi tinha matado muita gente. Mas eu não vou confirmar, porque eu não estava procurando aqui em Crônicas, mas não consegui encontrar. Inclusive está aberto aqui, eu estava pesquisando, mas não deu tempo. Mas aí depois eu vou dar uma olhada lá e vou falar para os irmãos aí. Mas era só esse pensamento aí, por enquanto. Tem até outra passagem, meu ver no pensamento agora, eu também não vou lembrar onde está, que fala nos evangelhos, que o Senhor fala quando alguém for fazer alguma oferta, vai primeiro e reconcilia com teu irmão, né? Então, eu creio que pode ser aplicado também para a oração nesse sentido. Um ponto interessante também, irmãos, no livreto aí foi a questão da diferença, né, de súplica para pedidos, né? E ainda o escritor, ele coloca a palavra cuidado, né? Só nesse aspecto aí da súplica que ele coloca a palavra cuidado, para que haja um cuidado na questão da súplica, porque a súplica, ela é mais intensa, né? A súplica vai ser mais forte do que um pedido. E aí ele pede um cuidado, e realmente é importante a gente ter esse cuidado na súplica. Isso pode acontecer, né, conosco, esse tipo de oração,
E certamente um exemplo na Bíblia que a gente pode encontrar é o caso do rei Ezequias, né? É bem conhecido na história do rei Ezequias, eu vou resumir aqui, mas só para relembrar, certamente essa história pode se enquadrar na questão dessa oração de súplica, que é uma oração ali instantânea, né? O profeta Isaías chega e fala para ele que ele tem uma doença, acho que é uma úlcera, e é uma doença para a morte. E a questão ali é tão característica de uma súplica que ele está deitado na cama, e deitado mesmo, eu acho que é o único que a gente encontra nessa posição e nessa oração. Ele deitado, ele vira o rosto para a parede. Eu até já falei em outra live, o nosso corpo também fala, né? A comunicação, quando a gente fala em comunicação, ela pode ser verbal, não verbal, escrita, gestual, e a oração é uma comunicação. Então a gente vê que tudo, e ainda mais nesse tempo, se formos olhar, geralmente era quase que um padrão se orar prostrado, era tipo um costume do povo judeu, e até hoje, certamente. Então, de se prostrar para orar, ou de se ajoelhar, de levantar as mãos, então sempre foi um padrão ali muito, muito peculiar. Mesmo assim, a gente vê ele orando deitado e virando o rosto à parede, mostrando claramente que é uma súplica, que é uma situação mais que está em maior angústia, por assim dizer, diferente de fazer um pedido qualquer. Então, não é um pedido, é uma súplica, é algo muito instantâneo ali, momentâneo. Então, e o que ele vai falar, as palavras, né? Então ele vira ali o rosto à parede, mesmo deitado, e começa a falar dele, falar o quanto ele andou corretamente, é mais ou menos isso, quanto ele andou reto e tal, e tal. É como se ele estivesse se justificando para Deus e dizendo assim, ó, eu não posso morrer agora e tal, e dessa doença. Então ele chega a fazer um diálogo assim, bem direto, e nessa súplica, e a gente sabe que depois o profeta volta, né, e fala para ele que as orações dele foi atendida, foi ouvida, e que ele não morreria mais da doença, né, e que foi acrescentado 15 anos de vida a ele. E aí ele pede até um sinal, todo mundo sabe da história do sol, né, da sombra, de retroceder e tal, de avançar 10 graus. Mas o que acontece? A gente pode perceber que logo depois começa a entrar uma decadência na vida de Ezequias, por assim dizer. Porque ele deixa o rei que vem da Babilônia, ele mostra tudo que ele tinha, todos os tesouros, né? Não sabendo ele que aquele próprio rei viria depois e iria invadir, né, Judá, iria destruir, iria fazer o que o rei de Babilônia fez. Então Isaías volta e fala para ele, o que você mostrou? Não era para ter mostrado. Então, olha esses 15 anos a mais aí que ele pediu, né, que ele intercedeu, que ele suplicou, e o que ele fez, né? Então ele vai lá mostrar algo que não era para mostrar, certamente era o poderio ali que ele tinha, e ele achou por bem, achou que ia ser legal mostrar isso daí para o rei da Babilônia, né? Que veio de uma terra bem longínqua, como ele mesmo fala. E depois da morte dele, estou resumindo aqui a história, depois da morte dele vem o filho dele, Manassés. Com 12 anos já passa a reinar. Tudo indica que esse filho foi depois dessa oração, dessa súplica, em que ele teve mais 15 anos de vida, uma vez que ele tinha 12 anos, o filho tinha 12 anos quando assumiu o reino de Judá. E a gente sabe que o Manassés, quem leu a história, foi um dos piores, certamente. Um dos piores reis de Judá. Para encurtar aqui a conversa, o Manassés chegou a oferecer filhos, né? A morte de filhos ali para deuses, né, pagãos ali. Então, a idolatria foi terrível, foi um reinado bem complicado aí no início ali do Manassés. Então, talvez a gente pode pegar aí, né, esse exemplo para entender que se o Senhor disse algo ali e estava claro, né, não tem que ficar suplicando para fazer a tua própria vontade, mas aceitar a vontade do Senhor. Então a gente pode usar esse exemplo para a nossa vida, no nosso dia a dia. Tem algo que está claro ali, que talvez tenha que passar ou nós mesmos, ou alguma outra pessoa, um parente ou um irmão,
E aí a gente fica insistindo, né? Não quer parar de orar, não, tem que curar, tem que restaurar essa vida, essa saúde e tal. Não, essa pessoa vai ter que conhecer a verdade, ela vai ter de conhecer a verdade, aí fica insistindo, não para de fazer essa oração. Então, a gente, realmente, essa parte, e não é fácil isso, tem que ser um discernimento, né, espiritual, muita comunhão, para poder entender, né, quando é que o Senhor não quer mais aquilo, quando eu não tenho mais que ficar insistindo nesta súplica, porque certamente estaria incomodando ao Senhor. E, inclusive, ele pode ouvir e atender, porque ele mesmo diz, bater, e dar-se-vos-á. Se você ficar incomodando muito, batendo muito na porta, a porta será aberta. E ela pode trazer problema justamente por conta dessa insistência. A gente pode lembrar também de Jeremias, né? Acho que é Jeremias 7, eu falei agora do rei Ezequiel, acho que é Isaías 38. O Jeremias 7, você vai encontrar lá o Senhor falando para Jeremias, para de me importunar com essa oração. Bem assim, praticamente, bem direto. Não quero mais que você ore por esse povo. Eu não vou ouvir a sua oração. É mais ou menos isso, tem algum tempo que eu li, mas é mais ou menos isso. Lá em Jeremias 7, o Senhor falando para ele, não me importune mais com esta oração. Porque ele estava pedindo pelo povo, e o povo estava de uma forma bem desordeira, e mesmo assim ele estava insistindo ali, orando por esse povo. E o Senhor falou, não faça mais isso. Não tem, então é muito, esse ponto talvez, dos aspectos da oração, talvez seja o mais difícil. Então por isso que eu resolvi dar uma ênfase aqui, e que a gente realmente precisa tomar cuidado com isso, né? E saber separar o que é pedir e o que é suplicar, para a gente não ficar suplicando, como se diz, lutando contra Deus, por assim dizer. Algo que o Senhor não quer e a gente fica insistindo. E, como eu falei, a gente, inclusive, o Senhor pode abrir essa porta, porque ele mesmo diz bater e abrir-se-vos-á, pedir, dar-se-vos-á, acho que isso está escrito lá nos evangelhos. Então, é importante, né, este cuidado, que até o escritor deixou lá quando falou dos 10 aspectos. Um adendo do que o irmão Isaac comentou é a gente suplicar pelaquilo que é vontade de Deus, né? Por exemplo, no próprio 1 Timóteo 2, que o irmão trouxe aí, nos primeiros versículos, se o irmão puder abrir aí. Né? Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, né? Que é o próprio Deus pedindo, né? Através do apóstolo Paulo, essa carta a Timóteo. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os homens, pelos reis e por todos os homens de dignidade, para que tenhamos uma vida tranquila, com toda a piedade e sinceridade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, a gente precisa ver o que é vontade de Deus na palavra de Deus para a gente estar suplicando aquilo que é vontade de Deus
realmente, e não cair na armadilha, no engano que o irmão Isaac trouxe, né? Algo da nossa vontade, o nosso desejo, e a gente ficar suplicando, 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 embora seja algo que aos nossos olhos seja bom, seja algo que Deus realmente queira que aconteça, mas não naquele momento, né? Não no nosso tempo. E a gente ficar orando, orando, pedindo, suplicando, a gente deve deixar com Deus, né? E suplicar pelo aquilo que a gente encontra na palavra de Deus, que é vontade dele, que é pedido dele, né? Um outro exemplo é o apóstolo Paulo pedindo para um exemplo pessoal agora, né? Pedindo para que Deus tirasse o espinho da carne dele, né? E o apóstolo Paulo vai orar 3 vezes, né? Se eu não me engano, se os irmãos lembrar o versículo, o capítulo, o livro, o capítulo, o versículo, ele vai orar 3 vezes para que Deus tire esse espinho da carne dele, né? E chega uma hora que Deus vai responder a ele e diz a ele: minha graça te basta. Então, basta, né? Como o irmão Isaac falou, né? Basta, não me importune mais com essa oração, basta, minha graça te basta. É aí. Estão ouvindo aí? Sim? É importante, até que o irmão trouxe aí do rei Ezequias, né? Que os irmãos mais velhos na caminhada de fé, eles sempre nos pede essa atenção, porque essa passagem do rei Ezequias, ele está em 2 Reis 20 e Isaías 38. Então, para a nossa atenção, quando tem, não é essa repetição, né? Mas assim, esse princípio que o irmão Isaac até trouxe para a gente ter uma vigilância maior, porque a gente podemos voltar a nossa vontade para que Deus venha cumprir, exigir de Deus que se faça a nossa vontade. Esse direcionamento da súplica, como uma criança que quer um brinquedo, trazendo assim para uma realidade, um entendimento mais fácil, que quer porque quer porque quer, e não é a vontade do Pai. E foi bom, irmão Alexandre, de você ter trazido a questão de o que é bom aos nossos olhos. E aí nós podemos cair no erro da independência. Os irmãos têm, quando foi conversado até sobre oração, não me lembro o irmão, né? Mas ele trouxe até uma experiência de um irmão que ele queria sempre ter um filho e orando, 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 e acabou tendo filho, né? Mas o filho cresceu e trouxe desonra assim demais, né?
E aí a pergunta que esse irmão fez no final até dessa situação foi se foi a vontade de Deus, né? Se foi a vontade de Deus. É lícito, claro. Qual é o homem que não quer ter um filho? Mas é a vontade de Deus. Eu falo isso com muito temor, irmãos, porque é, podemos criar uma necessidade, mas não é, como o irmão falou aí, é a vontade de Deus. Até aqui. Irmão Jefferson falar, né, essa história, eu lembrei também de um caso que o Mário contou, né, que um irmão também teve um filho, né, que adoeceu, então ele orou, suplicou a Deus para que aquele filho dele fosse curado, vários dias, insistiu, e o Senhor permitiu, né, a cura do filho dele, era pequeno. Então, quando esse rapaz ele se tornou adolescente, ele virou uma pessoa bem complicada, ficou bem, não sei como eu vou dizer, aquelas pessoas bem mal, né? Então, o irmão Mário fala que esse irmão desejou ele ter partido na época que ele insistiu em oração, né? Então, essas coisas também que os irmãos trazem exemplo para a gente, como a passagem de Ezequias lá. Se eu não me engano, o irmão Albuquerque levantou a mão aí. Fica à vontade, irmão, se for alguma pergunta, algum. Irmão Jefferson, o irmão estava falando sobre aquela questão da oração, que Paulo orou 3 vezes. Não, só levantei só para falar que é 2 Coríntios, capítulo 12, onde fala a visão celestial e o espinho na carne. Aí essa parte fica no versículo 8, né? Aí começando do 7, né, que fala assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Essa parte.
Só mais um pensamento, irmãos, dentro desse assunto do Pai Nosso, né? É interessante e importante também a gente pensar que a gente pode pensar, mas se o Pai Nosso, vamos dizer assim, é uma oração judaica, então por que que o Senhor permitiu, ensinou dessa maneira? Então a gente vai entender que é porque o Senhor que estava aqui pregando no Evangelho ainda, né, do reino, ou seja, o Senhor estava nesse caráter ainda nas cartas. Os irmãos explicam isso muito bem. E até tem umas passagens que o Senhor, quando ele faz algum milagre com alguma pessoa ali, ele pedia para aquela pessoa ir até o sacerdote oferecer sacrifício de animais. Então, ainda era nesse caráter. Então, quando a gente olha por esse lado, a gente também entende. Fica fácil o entendimento para a gente. E pode muitas das vezes a gente pensar, mas os irmãos falam que o Pai Nosso é uma oração judaica, não é uma oração cristã, mas está escrito, o Senhor falou. Se o Senhor falou, eu posso orar. Então tem que ter essa divisão, né? O Senhor estava em outro caráter, aquela oração ali era correta para aquela época, para aquele momento. E a gente vai entendendo pela palavra de Deus. Então, vou tirar a gravação, irmão, aqui. E então a gente já encerra, né? Tem mais comentários?